Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Cinti Invest, o podcast aqui do Portal da Tarobá. E como vocês sabem, aqui eu abordo assuntos relacionados a investimentos e finanças. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e interessante que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É sobre organização financeira. Será que isso é possível? Então, se você gostaria de investir, mas não sobra dinheiro, ou você não consegue organizar as suas finanças, esse podcast é para você. E eu tenho uma convidada aqui muito importante, muito legal para falar sobre isso, que é a professora Jo. A Joenice Diniz é bancária há mais de 17, 20 anos, né? 25, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mestre em administração, especialista em controladoria e finanças, bacharel em ciências contábeis e autora de apenas 7 livros, hein? 7 livros. Jo, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigado, agradeço a parte que você falou assim, uma pessoa muito especial, nossa. E especial, Legal. Sim, estou honrada por você ter vindo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina, é um prazer sempre participar. Eu sei que você trabalha nas suas redes sociais, quero falar um pouco sobre isso também, e a gente estava falando um pouquinho antes sobre a sua missão e o propósito de levar informação para as pessoas, isso é muito lindo e tem muito a ver com esse podcast aqui. Ah, que bom, então... Tô no lugar certo. Tá. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Então é o seguinte, meu nome é Joenice Diniz, né? Eu trabalho em instituições financeiras já há quase 25 anos. 17 veio aqui, mas foi a 25, né? Quase 25, 17 anos que eu dou aula. Ah, que tá? você dá Já aula. dou aula, sou professora há 17 anos para curso universitário. E eu faço algumas consultorias, faço consultoria financeira pessoal e comecei com essa consultoria financeira pessoal, mas a gente acaba indo para a parte, muitas pessoas são empreendedores, né? E como organizar a pessoa só, a pessoa física e não organizar a pessoa jurídica. Uhum. Então, acaba a gente entrando nas duas áreas ali. Mas comecei especificamente mesmo por conta das instituições financeiras a trabalhar mais com pessoa física, né? Trabalhava antecipadamente só com pessoa física e atualmente não. Dar aula é a minha paixão, fazer podcast eu gosto demais. E essa parte de consultoria, de ensino, né? O que a gente estava conversando antes. A questão do propósito, né? Qual que é o meu propósito de vida em relação a isso? Uhum. Então, é realmente levar esse conhecimento às pessoas. Né, de um modo geral. Um conhecimento que, para mim, que estou, né, no caso, no ramo há quase 25 anos, pode parecer bem simples, mas para muitas pessoas não é. Então, não é à toa que nós temos aí quase 80% da população endividada. Uhum. Ou seja, se fosse uma coisa tão simples assim, nós não estaríamos na situação, né? Nós não teríamos um público tão grande endividado. Inclusive... Uma coisa que eu não coloquei aí, atualmente eu estou fazendo uma pós em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Uhum. Por quê? Porque parece que não, mas a gente consegue enxergar que eu diria que mais de 80% das pessoas que estão endividadas, o problema não é dinheiro, por incrível que pareça. Ela sempre tem alguma... Emocional. Né? Assim, quando a gente fala de dívida, é tão exato, né? Matemática, digamos assim, né? Entrou, saiu, mas não é. O problema é emocional. É número, né? É número, é cálculo. Na área de investimentos também. Então, as pessoas acham que o maior erro quando as pessoas perdem dinheiro é a questão de números, de gráficos, mas não é comportamento. Exatamente, a questão é comportamental. Então, até para eu poder ter esse viés cognitivo, digamos assim, de terapeuta financeira, porque de verdade, a gente começa a fazer uma consultoria financeira, e aí vem o nome consultor, e você entende que, na verdade, o que você está fazendo ali é uma terapia financeira. Uhum. Lógico que existe toda uma questão de dinheiro no meio, mas não, é emocional. 99% ali quase é emocional. E antes da gente trazer isso um pouco para a prática, como as pessoas se organizarem, o que isso vai impactar na vida delas, conta um pouquinho sobre seus livros, porque são 7 livros aí na sua jornada. Na verdade, assim... Fiquei curiosa. Para as disciplinas que eu ministrava, era necessário um embasamento. Então, nós tínhamos algum material. E aí, com o apoio das instituições, com exceção de o último que eu sou coautora, que eu fiz, o último livro, Adeus Dívidas,
Eu tenho um capítulo, né, falando da importância do consultor financeiro para a vida dessas pessoas, assim, o quanto antes elas puderem perceber isso melhor, enfim. Os outros livros são todos voltados, que é teoria da contabilidade, mas os demais todos voltados para a área financeira. A gente abordava muito a parte de gestão, administração, a parte financeira, mas essa parte educacional de fato. E conseguimos soltar aí 6 livros com esses conteúdos, 5 nessa área de gestão bem forte, né? E 1 nessa área de teoria da contabilidade, e esse último, que é o Adeus Dívidas, que daí é totalmente focado para a educação financeira. Nossa, isso é muito lindo, porque assim, eu que atuo no mercado também, eu sei o quanto as pessoas têm dificuldade de se organizar. Não sabe nem por onde começar, né? Muitas pessoas, a gente vê que precisa mesmo de um profissional para acompanhar, olhar, fazer um mapeamento de onde está errando, onde está indo muito dinheiro, o que dá para abrir mão para fazer essa organização. E assim, por isso que eu acho que seu trabalho é excepcional. Acho que o brasileiro, principalmente, Tomara precisa que todo mundo muito. tenha a sua opinião. Né? O nível de endividamento no Brasil é realmente muito alto. E aí, traz uma pergunta assim, que eu queria que você trouxesse para as pessoas, para a gente ir ajudando a esclarecer e a montar um passo a passo para uma organização financeira mesmo, de forma prática. Muitas pessoas querem começar a investir, mas não tem uma base financeira organizada, às vezes tem até dívidas. Então, como que a pessoa começa a se organizar? Primeiro, para quem tem dívidas, e depois, o que você sugere para a organização financeira mesmo? Primeiro ponto que a pessoa deve olhar. Ó, essa pergunta que você me fez é excelente, porque assim, ó, vou falar para você que mais ou menos metade das pessoas que me procuram, elas me procuram para investir. Certo. Elas vêm procurando, olha, qual será o melhor investimento para mim? O que eu tenho que fazer, né? O que eu faço agora, enfim. E aí, quando você fala, olha, para você investir primeira coisa, eu preciso ter noção do seu orçamento. Quanto você ganha, quanto você gasta, né? Aí a gente faz um perfil do investidor, para a gente poder entender que tipo de investidor a pessoa é. Certo. E geralmente já começa essa ideia errada, porque eles vêm assim, né? Com a seguinte ideia, ó. Qual é o melhor investimento aí? Ou seja, qual o melhor? O melhor é qual está rendendo mais. Para eles têm essa visão. E, na verdade, nem sempre o que rende mais é o melhor para você. Às vezes não faz sentido para a vida da pessoa. Não faz nenhum sentido. Sim. Fato é esse, né? Então, analisar o investimento é uma coisa ruim. Analisar os investimentos sem lidar com a sua vida financeira é impossível. Então, a maioria, 50% que vem, olha, que investimento eu faço? A gente acaba retornando. Você vai ficar... Dá um passinho para trás aqui. Fica para segundo plano. Por quê? Porque a gente tem que rever todo o orçamento da pessoa. Toda a vida financeira da pessoa. E aí, às vezes, até vem uma frustração, sabe? Mas eu quero investir. Não, tudo bem. Então, dependendo do tipo de pessoa... mais uma vez eu falo assim, aí vem a terapia, né, no meio, né? A gente pode até começar com alguma coisinha, mas não faz o menor sentido uma pessoa, por exemplo, estar com dívidas financeiras, cartão de crédito, e falar em investir. E hoje, dependendo do banco que você vai fazer esse investimento, inclusive, ele bloqueia. Sim. Né? Eu já vi clientes meus, não da minha consultoria, mas outros clientes que, infelizmente, não, eu vou aplicar nisso daqui, porque eu sei que isso daqui o governo não pega. Por exemplo, uma previdência, que de fato, até então, eu nunca tinha nem visto bloquear a previdência. Bloqueou? Judicial, você acredita ou não? Ou seja, a pessoa quis dar também uma escapada ali. E não conseguiu. O que ela fez, infelizmente, acabou sendo bloqueado por ordem de justiça. E porque assim, a gente que trabalha com investimentos, e eu que trabalho em banco, eu sei, existe uma desproporcional o valor do pagamento dos juros para um investimento e o valor de pagamento de juros para uma dívida. E essa diferença aí é o spread do banco. É o spread do banco. É o lucro do banco. O banco tem que trabalhar, né? Não é instituição beneficente, vamos dizer assim, né? Então, não tem sentido. Agora, a princípio, com essa visão, não se faz sentido. Agora, o que acontece? Analisando, por que eu tenho que analisar?
Analisando a situação financeira dessa pessoa, dependendo dos tipos de dívidas que ela tem, a gente realmente, às vezes, não tem como pagar aquilo tudo antes. Isso que eu ia te perguntar, porque às vezes depende também do número de dívidas que tem, de valores, porque às vezes não tem como quitar tudo. Tem coisa que é quase impagável. É. Entendeu? Tem coisa que é quase impagável. Então, às vezes, não tem como fazer. E aí você vai buscar todo esse histórico financeiro, digamos assim, da pessoa, analisar essas dívidas, é onde entra, eu entendo, o consultor financeiro, porque o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa tá devendo e ela é abordada por inúmeros credores dela, no caso. Olha, eu tenho uma proposta aqui pra você, olha, se você paga tantas de tanta, ela fala, o cara não para de me ligar, eu vou pagar. Aí ela vai lá e paga uma parcela. Aí liga um outro, ela vai lá e paga mais uma parcela. Não, essa parcela eu vou dar um jeito de pagar. E não consegue. Por quê? Porque dentro daquela linha de ganho dela, não cabe aquilo. Mas é uma parcela de R$300. Quantas parcelas de R$300 você tem? Né? Qual é o valor da sua despesa fixa no mês? Você vai dar conta de pagar aquilo? Entende que aí a pessoa está perdendo tempo. E dinheiro. Como que você ajuda ela a organizar isso? Eu pago isso, não pago aquilo, dá importância para o que é mais... Primeira coisa, a gente faz, eu tenho um relatório, a gente faz um levantamento de dívidas, onde eu vou classificar cada tipo de dívida. Certo. Então, existe uma classificação, onde tem lá o valor que ela paga de juros, para cada um deles, o valor da dívida inicial, a gente analisa assim, valor da dívida inicial, quantidade de parcelas, valor dos juros, né? Quanto falta para pagar, enfim. E, logicamente, que a ideia inicial é quitar primeiro o que tem maior juros. Certo. Mas, às vezes, o que tem maior juros é o maior montante. Porque se fez o maior montante, por exemplo, cartão de crédito. E aí vem a nossa experiência em relação a anos, né? Por exemplo, cartão de crédito, você consegue uma boa renegociação com um determinado tempo? Consegue. Então, é o seguinte, isso aqui hoje é impagável. Você precisa organizar sua vida financeira. Isso aqui você está devendo R$1.800. Esse outro aqui passou de 40. Então, quanto tempo você vai deixar aquele de 1.800 e vai pagar o de 40? Mas é o maior juro. No momento, pode ser. Mas existe outras formas de renegociar. Entendeu? Então, eu tinha clientes que já tinham iniciado isso várias vezes. É como se fossem loopings, assim, entendeu? Várias e várias vezes. O vício ali, o ciclo da dívida. Exatamente. Um ciclo, a dívida tinha virado um ciclo já. Ela não conseguia se desvincular, de fato. E, tipo assim, sabe? Pessoas já pensando em bobagem, em coisas do tipo, com problemas na família, já depressão, entre outras coisas. Então, você tem que dar um basta, na verdade. Então, fazer esse levantamento é primordial. Isso é legal você falar, porque assim, a pessoa que está nessa situação, ela já está emocionalmente, psicologicamente tão perturbada e mal, que ela não consegue ver outras saídas, não consegue clarificar, não consegue fazer essa organização que você falou de prioridade de dívidas, né? Então, a ajuda de Não, imagina. Esse tempo seco, a gente começa essa ajuda de organização e essa análise do que é mais importante, o que tem mais juros, o que dá para negociar, é essencial, assim. Eu acho que é muito importante você, como você falou, é uma terapia financeira na vida da pessoa, porque sozinha é muito difícil. Não vai conseguir. Eu sinto muito em dizer que, assim, por mais que ela tente, se ela já tentou 1, 2, 3 vezes, ela não vai conseguir. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor assim, beleza, já tá, a questão de dívidas está organizada, ou a pessoa não tem dívida. Quero organizar mesmo a receita mensal, ou do casal, ou individual. Porque o que eu vejo a queixa das pessoas? Eu não sobra dinheiro para guardar ou para investir. Ou começa a ganhar mais,
ainda não sobra dinheiro, porque a pessoa vai adaptando o padrão de vida, vai ganhando mais e vai gastando mais, Eu né? costumo falar que trocam as marcas. Vai trocando as marcas, vai trocando o lugar que frequenta, o restaurante, as viagens, enfim, tudo vai mudando. Então, o que você sugere? Você faz uma análise do aonde está indo essa receita, você categoriza os gastos, porque existe, né? Algumas pessoas falam sobre os métodos, destinar 50% para gastos fixos, enfim, como é que você enxerga isso? Como 50, é que você 30, trabalha? 20, 50, 40, 10, 50, 60, 30. Que é para assim. dar um norte, né? Não, eu acho que a realidade das pessoas são diferentes, essa questão do quanto cada um vai conseguir destinar para cada área ali, mas eu acho que dá um norte, né? Dá todo o norte. Então, na verdade, é o seguinte, a primeira coisa é falar o seguinte, não sobra dinheiro. Não vai sobrar. E se sobrar, tá errado, porque tá faltando investir. Uhum. Então, dificilmente vai sobrar. Outro questionamento que eu faço também é assim, a pessoa às vezes justifica isso no quanto ela recebe. Uhum. Ah, mas eu ganho R$2.500, como é que eu vou investir? Aí eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar mercado, tenho que pagar não sei o que lá, eu não consigo investir. Se eu ganhasse 10 mil, não investiria do mesmo jeito, porque isso é hábito. Entendeu? É disciplina. Então, logicamente, Cultura. que eu entendo que uma pessoa que ganha 10 mil para uma que ganha 3, a probabilidade ou até o montante dela investir provavelmente tem que ser muito maior, entendeu? Mas desde que a de 10 tenha os hábitos, por exemplo, da de 3. Sim. O que não ocorre. Não. Essa é a real, não São ocorre. raras exceções, até já vi acontecer, mas é raro. E até às vezes eu me decepciono com clientes que tinham uma vida mais humilde e de repente passaram para um outro patamar, isso é ótimo, e às vezes ela tem que retornar e ela não dá conta. Aham. Então, na verdade, essa questão de você gastar sempre menos que você ganha, estipular um teto, isso é perfeito, porque daí não importa o valor que você ganha. Não importa o valor. Hoje eu consigo aplicar R$10. Ah, eu não vou ficar rico, né? Não vou ficar rica aplicando R$10, R$100, R$50, não vou. Mas você entende que é o hábito. Uhum. Então, enquanto eu ganho menos, eu aplico menos. Se eu ganhar mais, eu aplico mais. Só que eu tenho que ter o hábito. Entende? Por exemplo, e isso a gente vê em todo tipo. Por exemplo, para quem justifica, por exemplo, eu ganho pouco. Não consigo investir, ganho pouco. Eu tenho clientes, olha o que eu vou falar, que no imposto de renda deles, eles têm renda declarada, por exemplo, acima de R$100 mil. Uhum. E não conseguem pagar uma parcela de financiamento de R$2.700 em dia. Sério? E aí? O problema é o dinheiro? Não é. Lógico que não é. Como? Chega a ser quase inconcebível. Às vezes vai ter gente que vai ver esse podcast e vai falar assim, ela tá mentindo. Inventou essa história aqui só pra me identificar. Ela tá mentindo, isso não é verdade. Porque chega assim e fala assim, nossa, como, né? Mas eu acredito. É a pura verdade. E aí, principalmente quem mais ganha, ele sempre tem uma desculpa. Ele sempre tem um porquê, enfim. Eu acho que também, sabe o que começa a acontecer? Menos controle. Vai gastando, não organiza o que tá gastando, Não, é porque assim, o cara que ganhava 3, né? Ele ganhava 3, ele precisava ter um ele controle precisa maior. contar, olha, dá pra eu gastar isso? Agora eu tô ganhando 5, eu não preciso nem anotar mais. Não, agora... não pede preço mais de nada, você vai passando cartão, só vai. Agora eu tô de boas, entendeu? E na verdade isso é o limite. Eu tive cliente assim que eu atendi, essa história também é muito boa, escuta essa. Dentro de uma realidade normal até, né, pra quem tá ouvindo aí. O cliente chegou em mim e falou assim, olha, eu preciso conversar com a minha esposa. O que você me sugere? Você que é mulher, veio pedir uma opinião. Sim. Eu falei, e o quê? O cartão dela, tá 110 mil. Esse mês veio 40 mil de fatura. O limite era 110. Uhum. E veio 40 mil de fatura. Tava quase todo tomado. Certo. Já por causa das parcelas. Exatamente, tudo parcelado. O que você acha? Essa conversa aí é de uns 7, 8 anos atrás. Você acha que se eu deixar ela com 20 mil, você acha que tá bom por mês? Será que ela consegue, né? Gastar os 20 mil não vai ser pouco? Aí eu olhei, né? E eu pensando assim, cadê meu marido pra me dar pelo menos 10 mil?
Cadê o meu Aí eu cartão falei também? assim, com limite? olha, eu acho que é viável, né? Não é você que paga as despesas de casa? Não, sou eu. Enfim, então você entende que nós estamos falando aqui de cartãozinho de milão e tem gente que gasta 100 e não tem limite. Então, por que não tem limite? Porque não faz nenhum tipo de controle. Hoje, vou falar um problema grave para finanças que atinge todos os níveis, desde quem ganha pouquinho a quem ganha muito. Despesas, no caso, com iFood, tá? Com alimentação, vou falar. É tão prático, né, o iFood. Alimentação e transporte. E Então, transporte. quem não tem carro gasta metade, 1/3 do salário com Uber. Aham. E alimentação, né? Ou iFood, ou quem ganha muito pouco mesmo, o dinheiro vai todo no mercado. Mas o extra é iFood. Porque assim, o iFood, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo já fez a comparação de quando você pede produto, né, no alimento no iFood, quando você pede direto no restaurante. Tem uma taxa ali que, claro, é um negócio, é um modelo de negócio, o iFood tem que ganhar, porque está sendo uma plataforma utilizada, onde reúne tudo ali, é mais prático, é mais fácil, você tá ali, tem gente que fica minutos, se não hora, olhando o cardápio do iFood, vira ali até um prazer. Mas não é nem a diferença de taxa, é a facilidade. Vai pedindo, Tudo isso. que é fácil, né? Por isso que muita gente vai lá e quebra o cartão de crédito, porque é muito fácil. Você gastar é muito fácil. E principalmente quando a gente fala em comida, poxa, eu vivo um dilema. Eu cozinho muito em casa, mas é muito fácil pedir iFood. Sim. Né? É muito fácil O dia pedir. que tá cansada. Eu estipulei pra mim uma vez por mês, no máximo. Então, isso que é legal, estipular dentro da tua realidade, o que eu posso por mês fazer? Ou até você tem o objetivo de poupar, de guardar, de investir uma quantia por mês, então você já planeja isso de forma que você consegue visualizar o que você pode fazer dentro da parte de entretenimento, lazer, a mais em cada mês, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é eu estipular, eu sei quanto eu vou receber, por exemplo, né? Eu tenho um salário. Diante daquele salário, eu estipular o quanto eu vou deixar de reserva, o quanto eu vou tirar para investir ou para algum objetivo meu, de uma viagem, etc. Tirado isso, eu tenho que saber que eu só posso gastar até aquele valor. O problema é o seguinte, eu só posso gastar até aquele valor. Eles começam a gastar coisas não essenciais, por exemplo. Aí quando você vê, tá faltando ali para pagar o essencial. Por exemplo, um mercado, uma água, uma luz, gente que atrasa IPTU, IPVA, entre outras coisas. Por exemplo, eu tenho casa e eu tenho que saber que eu tenho um IPTU para pagar. Vai chegar, né, início do ano, Na você verdade, tem isso tem que estar no meu orçamento. Quando eu faço orçamento para as pessoas que eu faço esse acompanhamento, o IPTU, ou quem quer pagar à vista, a gente já joga lá em janeiro. Quem quer pagar parcelado, eu já coloco aquela parcela recorrente. O cara tem que saber que naquele mês, aquele valor lá, sem ele fazer nada, já foi. E assim, a gente tem, por exemplo, o valor de IPVA que, poxa, dividido em 4 parcelas, se não me engano, 4 ou 5, fica um valor relativamente alto. Fica. E que sai bem fora do teu Tem que orçamento. acrescentar ali no orçamento mensal. E isso é o planejamento já com antecedência, que você vai fazendo para a pessoa se preparar. Então, o que eu sugiro é que dentro do seu planejamento mensal, na tua reserva, eu tenho os meus investimentos, a tua reserva, tenha esse valor, esse percentual que você vai precisar lá para o começo do ano. Entendeu? Essa é a sugestão. Por quê? Porque dentro do teu orçamento mensal, como é que você vai tirar depois um valor de 300, 400, 500, 600 reais da tua despesa mensal? Sim, vai tirar da onde? Aí Por começa a se 4 endividar, meses. né? Aí começa... Mas, Jô, assim... Na prática, vamos supor, o pessoal que está assistindo a gente em casa, que não tem uma profissional como você, que vai auxiliar nessa organização, olhar os gastos, né, a receita. Como que a pessoa começa a se organizar? Você sugere planilha? Porque hoje tem aplicativos, tem planilha, tem uma infinidade de ferramentas, A né? pessoa tem que entender no que ela vai melhor. Sim. Tem gente que gosta da planilha. Eu, por exemplo, adoro planilha. Perfeito. Já há anos eu faço Precisa nem certinho. pagar, né? Tem várias aí grátis em tudo quanto é lugar, planilha.
Tem gente que gosta de aplicativos. Os aplicativos agora estão em alta também. Só que o cara tem que ser mais tecnológico. Sim. E eu entendo, que o aplicativo, ou o cara é muito tecnológico, ou é o que menos funciona. Uhum. De verdade. Por quê? Porque pro cara chegar lá e anotar, você entende? Então, é um percentual mínimo que dá certo com isso, tá? O cara já tem que estar naquilo, aí ele tá no trabalho, tá em casa, ele já entra lá, no aplicativo daqui ele já faz, etc. O que mais funciona ainda, você vai dar risada. Um planner, Uhum. tá? Pra grande maioria, é um planner. O que é esse planner? Vamos explicar. Eu tenho um planner modelo que eu repasso para os meus clientes. Ele tem lá em torno de quase 100 páginas, mas ele aborda tudo. É como se fosse uma planilha, só que você vai escrever. Então, na pedagogia a gente estuda isso, né? É algo lúdico. É algo que você enxerga, é algo que você coloca na tua cabeceira, entendeu? É algo que você deixa num lugar... eu tenho aqui um espaço onde eu coloco os meus papéis, então eu sei que ali eu vou olhar uma vez por mês, ou até quem gosta de fazer as anotações diárias, funciona super bem. Deixo ali na gavetinha, deixo ali no meu criado, puxo, anoto, entendeu? Para uma grande maioria é o que mais funciona. Mas esse planner seria assim, para dar um norte, o que ela pode gastar da tua renda mensal? Qual assim, área? Então vamos falar assim, de um modo geral. Seja o que for que você vai utilizar, planner, aplicativo, planilha, seja lá o que for, ele tem que te dar algumas informações básicas. Então, você tem que ter o registro de quanto você ganha. Você tem o teu registro do quanto você gasta. E, de preferência, isso dividido, que é o que a gente estava falando, né? Independente do método que você vai utilizar. Então, primeira coisa, as minhas despesas fixas. Porque essas aí, eu faço a chuva, faço a sol, deitado, acordado, não importa. Isso aí eu vou ter. Tá? Mas mercado é despesa fixa ou não é? Ela pode até variar, mas é uma coisa que você vai ter que gastar todo mês. Você não vive sem comer, né? Então é uma coisa projetada. Certo. É uma coisa considerada essencial. Você também lança lá. E até legal você estipular um valor máximo de mercado para você não se perder nos orçamentos. Então, eu trabalho isso individualmente com cada cliente de acordo com o que é melhor para ele. Tem cliente que faz compra semanal. Inclusive, muitos clientes que não fazem compra semanal, que vão todo dia no mercado, a gente até põe uma regra. Ajuda demais. Do que pode e que não pode comprar? Porque é o seguinte... Ou não ir com fome, né? Não tem essa história? Não vai com fome no Ajuda também, né? A psicologia entrando aí, né? O que acontece? Se você vai todo dia no mercado, você já reparou que todo dia você tem um negocinho que você compra mais? um negocinho pra comprar. Não é? Nem que seja um bombom, você compra mais. Nossa, isso aqui eu não tinha visto, tô precisando. Nossa, não. E aí vai de cinquentão, de cenhão. E por aí vai. 50. Na verdade, hoje você sai com 2 sacolinhas no mercado, você saiu com 100. Você vai lá pra comprar uma carne pra você fazer na janta e uma salada, você vai gastar 100. Né? Fácil. Com mais alguma coisinha, 80, 100 reais, fácil. Se você tem um orçamento, exemplo, de 500 reais pra mercado, 2.000 pra mercado, se você dividir por semana, vai dar uma média, se 4 semanas, 500 reais. Mês que tem 5 semanas, um pouquinho menos. Mas aí você compensa uma na outra. Fica muito mais palpável. Entendeu? É muito mais palpável. Porque o que acontece? No mercado você não fica sem. Aí você foi um dia, na segunda você gastou 80. Na quarta você gastou 100 e pouco. Vai chegar lá no sábado, você vai ter mais coisas para comprar. E às vezes aquilo lá já foi prejudicado. E se você precisar comer, você não vai gastar? É onde você fura o teu mercado. E o mercado, consideravelmente em termos de despesas fixas, é um custo alto. É custo alto, Eu falo que das classes de renda mais baixa, é o maior custo. Sem dúvida alguma, é o maior custo. Tá? Ninguém vai no mercado e gasta só 500 por mês. Não tem como. Ainda mais se tiver criança em casa, né? Depende disso aí também. Desandou, Quem são entendeu? Os moradores. Então, assim, nesse planner você vem com esses custos fixos obrigatórios. Eu gosto de dividir. Uma coisa que eu faço os meus clientes enxergarem, e isso é perfeito, ó. Dica top para vocês.
Faça um quadrado numa folha, divide em 4. Aham. Coloca fixo, variável, Ó lá, fixo, variável. obrigatório e não obrigatório. Porque a partir do momento que eu enxergar que eu preciso cortar alguma coisa, eu vou no variável, não obrigatório. Olha, gente, que sensacional isso. Entendeu? Muito bacana. Então, você, dentro daquele quadrante, você consegue ir mexendo nos valores. Então, tem o quadrante que você vai conseguir até excluir, né? Porque, por exemplo, ou fixo, não obrigatório você analisa. Então, por exemplo, aí eu tenho uma assinatura da NET. Uhum. Um exemplo. Streaming o pessoal gasta muito também, Ah, né? assim, às vezes não usa, às vezes assina vários, né? Se eu cortar a NET, se eu cortar, enfim, o streaming de modo geral, tá? Eu vou morrer por causa disso? Eu consigo sobreviver? Ai, mas é a única coisa que eu faço na vida. Tá, mas você tá com... Eu já peguei pessoas que pagavam 3 internets. 3 internets? Tudo Três. que ela esquecia da outra. Não, Uma não funcionava, ela tinha ela um tinha plano B. medo. Medo. Ó a escassez aí, ó. Até nisso. Aí eu acho que a escassez é um dos maiores problemas hoje do ser humano na área financeira. Tinha medo que aquela não funcionasse. Trabalhava home office? Home office. Ah. Eu tinha medo que aquela não funcionasse. Mas 3? Ah, não, e uma eu deixo só pros meus filhos aqui pra eles ficarem jogando, porque daí não interfere na minha. Imagina. Sabe, Sendo tinha que dá assim- pra rotear até dos dados móveis do celular, né? 3 Numa aplicativos de emergência? filme. 3 assinaturas grandes, às vezes nem assistia uma vez por mês ou coisa do tipo, mas aquela ideia, né? Eu tenho, né? Não, eu tenho isso. A pessoa se sente protegida e segura. Isso. E Acho na que é mais verdade ou aquilo. menos isso. E aquilo tá arrebentando com ela. É. O fato é que, infelizmente, aquilo tá arrebentando com ela. Esse quadrante é muito importante. Dentro, independente, antes do quadrante, eu faço eles colocarem todas as despesas obrigatórias, que eles têm fixas, obrigatórias, tudo que você tem que pagar, independente de qualquer coisa. Que aí é transporte, alimentação, saúde. Isso. Que mais? E Tudo que ele paga. Estudo, né? Isso, Parte tudo que ele educacional. paga ali, que faça chuva, faça sol, ele paga. Precisa pagar E pra ele viver. vai, interessante, ele pegar o último mês e relacionar ali tudo que ele pagou. Certo. 99,9999, para eu não falar 102% dos casos, eles estão gastando mais do que eles ganham. Ah, só nos fixos. Não, depois que termina de relacionar tudo. O Ah, fixo tá. ali acaba sendo 60%, 70% às vezes, Sim. tá? Que não seria o ideal, digamos assim, né? Seria um pouco menos o ideal. Então, uns 60%, 70%. E aí, eles começam a enxergar por que que eles estão devendo. Uhum. Ou por que que eles não estão investindo. Uhum. E em nenhum momento a gente vê eles colocarem, por exemplo, um investimento. A ideia, você entende que está totalmente errada, está totalmente invertida. É, porque as pessoas pensam, se sobrar eu invisto. Por isso que fala, nunca sobra para eu investir. Sendo que a gente sempre fala, a gente que é do mercado, né, de financeiro de investimento, fala, não, o investimento já tem que fazer parte do teu orçamento. Vou falar uma coisa aqui, que a semana deu até um estresse em casa com a minha filha. Que ela recebeu uma grana extra, não fui eu, ela fez um trabalho, é muito legal, isso é muito importante, né? Na verdade, quem tem dívidas não é o caso dela, mas ela fez uma grana extra e recebeu uma grana por fora. E tinha recebido um valor antecipado. Aí ela tava conversando comigo, mãe, acho que eu vou investir tanto, porque eu vou no japonês e tal, vou tirar um valor para ir no japonês. Ah, então você consegue colocar tanto. Ah, não, é que aquele primeiro valor que eu recebi, eu já gastei. Como? Tudo. É, você entende? Foi muito fácil. A filha dela tá aqui, gente, tá engraçado isso, que ela tá com uma risadinha muito bonitinha aí. Depois ela vai falar, mãe, tinha que falar de mim. Já gastei. Por quê? Porque não tinha esse planejamento. Ah, mas então eu não posso gastar nada. Não é verdade. Qualquer renda extra que você fizer, eu falo, não existe trabalho, não tem sentido você trabalhar, você fazer uma renda extra, se você não pode usufruir daquilo em nenhum aspecto. Aham. E tem gente que fala assim, mas eu tô endividado.
Você tá endividado porque você chegou nesse ponto. Nós vamos reverter essa situação. E aí, eu comparo muito com o peso. A gente fica acima do peso, não é da noite pro dia. Eu posso até num final de semana desandar e engordar 1,5 kg, que pra mim... Que nem é gordura, vem o inchaço, vem um monte de coisa. Porque da noite pro dia não engorda tanto assim. Né? Mas você entende? Você engorda 1,5 kg, 2 no final de semana. E no meio da semana você já não baixou aquilo lá. E assim vai indo. E não é da noite pro dia que você engorda 10, 15, 20 quilos. Infelizmente. Você vai construindo isso. Só que quando a pessoa quer emagrecer, ela quer emagrecer em 1 mês. Ela quer voltar a ter aquele peso em 1 mês. Ela tinha que voltar no mínimo. Quantos anos faz que você tá com esse peso? Tô 10 anos com esse peso. Você quer emagrecer em 1 mês? Então não é. E aí, eu, por exemplo, quando eu entrei num processo de regime meu, eu tô hoje 10, 12 quilos menos que eu estava. Eu fiz isso em 3 anos. Mas eu já tinha tentado milhares de vezes. E eu confesso que eu fiz por 6 meses, parei, 4, 5 meses. Justamente porque talvez faz tão regrado, faz de uma forma tão... intensa. Você não dá conta. Não, e aquilo não faz parte da sua vida. Você tem que ir vivenciando, você tem que colocar como um estilo de vida mesmo. Que a organização é um hábito. Hábito. Entendeu? Então é isso. E você vai criando esse hábito, que não é da noite pro dia. E aí, nos primeiros 4, 5 meses, eu engordei 2, 3 ainda, né? Porque emagreci, exemplo. Eu tinha emagrecido 5, engordei 2. E vamos lá, e comecei de novo e tal. A um ponto de que hoje eu tô estabilizada no meu peso. Pronto. Porque eu criei aquele hábito, eu entendi. Então, o que era pra mim um parto lá atrás, por exemplo, durante a semana eu vou comer só isso, isso e isso. E é isso aí. Ou então, se eu passar alguma coisa, eu vou ter que fazer uma atividade a mais. E financeiramente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque imprevistos vão acontecer. Mas até para imprevistos, a gente tem que ter uma reserva. Ah, mas eu não tinha, para isso aqui eu não imaginava. Eu sofri com uma doença, Deus me livre. Que daí são eventualidades ou fatalidades que acontecem no meio do percurso da vida. Entendeu? Mas a pessoa precisa entender que ela tem que gastar menos do que ela ganha. Então, planejamento é essencial. Listo tudo, a regra geral é isso aí. Você lista tudo que você deve, lista tudo que você gasta, pega o do mês anterior. Vai lá e marca tudo que você gasta. Marcou tudo que você gasta, o que não está compatível. Ah, mas eu não sei. O grande BO é esse. A pessoa não sabe por onde começar. Por quê? Porque até aquele momento, tudo aquilo, se bobear, ainda é pouco para ela. Sim. Aí ela olha e fala, não, mas eu nem tô... Não tem como eu cortar nada daqui, eu preciso Aí eu de falo, tudo isso. Agora a gente vai classificar. É onde a gente classifica. Obrigatório, não obrigatório, fixo e variável. Aí a gente começa pelos quadrantes. Qual é esse que eu posso, até a gente atingir um ideal, digamos assim. Pro mundo da pessoa, pra realidade dela. Mas ela, ainda assim, nos primeiros 3 meses, já falando, viu, gente? Que isso é ótimo pra vocês entenderem. Ela não vai conseguir seguir. Nos primeiros 3. Nos primeiros 3, pelo menos, ela não vai conseguir. Vai ficar ali cambaleando. O primeiro mês é o melhor deles. Porque a pessoa tá animada, é igual ela dieta, vai, né? Segue, Regime, no segundo animada. mês ela já dá uma desandada. Aí vai largando. Vai largando, dá uma retomada e assim vai. A um ponto de que às vezes, por exemplo, eu já tive pessoas que gastavam 7, 8 mil com iFood. Nossa, é muita coisa. Tem dias no mês pra conseguir gastar tudo isso? Não fazia comida em casa de jeito nenhum. E nem uma refeição? Não. Então, assim, marido e mulher, o salário de um praticamente é só pra essa comida. Gente, que absurdo. Aí eu fiz uma conta pra ele. Você sabia que se você gastasse 2 mil com iFood, eu fiz a conta lá, 5 mil no mês aplicados, lá, em tantos anos você já tinha 1 milhão. Parece que não. 1 milhão de 7, 8 anos a um juro de tanto. Então, a pessoa tá 1 milhão. A hora que ela começa a se deparar com essa realidade, porque as pessoas não param de fazer essas contas. E esses comparativos. E outra coisa é prazo, tá? Então, eu já falei pra minha filha, ó. Quando que eu tenho que começar, por exemplo, a recolher INSS, a fazer a minha reserva, o quanto antes. Na verdade, sim, reserva nasceu, se você pudesse colocar, boa, porque é o poder dos juros compostos, né?
Quanto mais cedo começar, mais tempo Quanto tem a favor antes- para o dinheiro Exato, trabalhar. e tem coisas que você tem que colocar como prioridade na sua vida. Então, não dá. Você faz esses lançamentos e você vai fazendo ajustes, tá? Esse quadrante vai ajudar muito a ver o que você precisa eliminar. Coisas que, a princípio, parecem inconcebíveis, aos poucos, você vai implementando, como, por exemplo, começar a cozinhar em casa. E ter uma organização, porque não precisa cozinhar todas as refeições, né? Hoje em dia tem tantas formas de armazenamento. Até se comprar a comida pronta, consegue mais barato, tipo marmitinhas. Ter uma Isso. organização, porque o iFood realmente sai mais caro. E o planejamento também tem esse problema. Então, o ideal hoje, eu entendo que seria a pessoa usar um aplicativo ou uma planilha, que é mais fácil. Mas tem muita gente que não é tecnológica. Começa com o planner. Primeiro mês vai bem, depois ele dá uma esquecida. Depois ele começa, nossa, isso aqui não escapou, eu não sei. Ele começa a se revoltar. Nossa, eu tô tendo maior trabalho agora porque não fiz tal coisa. E depois fica meio que automático. Eu olho meu orçamento uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Entendeu? Porque é meio que automático. E assim, meio que eu já sei quanto que eu posso gastar com isso, com aquilo. Vejo lá o que eu tenho de parcela. Opa, esse aqui não dá. E por aí vai. Então, mas tem um ponto que pega que eu já vi relatos de pessoas falando por que não consegue ter o controle. Tá? O plano vai direcionar os gastos mensais, né? Os limites, os tetos para cada área ali. Sim. Mas as pessoas se apegam, e aí eu quero ouvir de você como que você aconselha, ir anotando tudo que gastou. Eu, por exemplo, Cintia, eu tenho anotado todos os meus gastos, mas eu gosto muito... Eu centralizo tudo no cartão, por exemplo. Então, eu não fico anotando se eu paguei, sei lá, um café à tarde. Mas tá lá no cartão. Anotar na planilha, entendeu? Aí eu vejo as pessoas falarem muito isso. Porque daí cada coisinha que eu gasto, que eu compro, eu tenho que anotar. Aí eu esqueço. É um saco. Você entendeu? Por isso que as pessoas, eu já percebi que muitos desistem nesse ponto. Não, sei, porque é chato mesmo. Não é legal. Não é legal. E aí, quem tem o descontrole do cartão? Porque o cartão, ele vai te dar... Eu sou totalmente favorável ao cartão, desde que a pessoa consiga usar. Saiba usar, porque você tá usando um dinheiro que você não tem, então, por exemplo. tipo assim, ó, se você viu, você colocou no planner, olha só, todas as suas despesas. Então, o que você vai pagar no cartão? Aí eu vou pagar no cartão isso aqui, ó. Isso. Então, quanto é que eu posso ter de despesa no cartão? Você soma. Entendeu? Você soma. Então, você entende que a única coisa que você vai ter que olhar... é entrar no seu aplicativo do banco e ver quanto que você gastou naquele mês. Certo. Tá tudo bem se for assim, mesmo porque você consegue compensar uma compra na outra. Até porque a pessoa depois que gastou no cartão, mas ela pode segmentar ali o que foi pra algo que é fixo, foi mercado. Então já e outra, a gente coloca assim, eu faço questão de separar inicialmente as contas, porque a pessoa precisa enxergar. Então a gente fala assim, olha, eu vou tirar... Você vai tirar sua selfie financeira. Essa é boa. Entendeu? Eu vou botar a lupa Vai ali. tirar sua selfie financeira. Você vai olhar no que você está gastando. Porque a pessoa também não tem essa ciência. Aí, a partir do momento que ela tem aquela ciência, a gente estipula um valor máximo. Entende onde ela está gastando mais, estipula um valor máximo. Aí onde é interessante o controle inicial. Porque se ela estipulou que a soma de tudo aquilo é 3 mil... Naqueles 3 mil, exemplo, tá, salão, né? Vamos falar da mulherada aí. Roupa, salão, presentes é uma coisa que o pessoal não coloca, despesa extra, né? E olha que se a gente for juntar, quando eu faço análise minha da parte de presente. Não, eu tenho muito, família grande, só Deus. Presente, gasolina, enfim. Beleza, se você... pensou nos 3 mil? Nossa, mas agora eu tenho um presente pra comprar. Nossa, mas eu tenho que abastecer o carro. Já gastei isso, não abastecer o carro. Você entende aonde que é legal depois detalhar? Agora, muitos bancos, dentro do cartão, ele consegue, dependendo, né? Se você faz uma opção lá, não sei se vai ser pra todo mundo, tá? Mas dependendo do banco que você tem como você aderir à agenda financeira. E ele diz quanto você gastou em cada área. Já te entrega isso pronto. Você área não precisa ficar fazendo manualmente. Porque se você estourar, você tem que parar para enxergar onde foi. Isso é importante. Sim.
E geralmente você não quer fazer isso porque o que você gastou a mais geralmente são coisas mais supérfluas. E quantas vezes a gente já ouviu? Eu não sei pra onde meu dinheiro vai. Normal, né? É o que a gente mais escuta, eu não sei. Então, assim, essa clareza... Ó, e quanto menorzinha a parcela... Nossa, não, mas eu vou comprar parceladinho é aqui, é 100 e pouquinho por mês, e 50, vou comprar mais essa roupinha. Nossa, tá na promoção, falando não posso da mulher, perder. Não, promoção, então. Né? Homens, acho que nessa parte do consumo de coisas supérfluas, também quando pega pra comprar algo supérfluo, já são valores mais altos. Isso que eu ia falar, os brinquedinhos dos homens são mais diferentes. caros. A gente fica feliz com uma blusinha, né? É uma blusinha. Eles não, é roda do carro, é um carro que eles trocam, é um... Enfim. Até os esportes são mais caros, que os homens gostam. Os brinquedinhos deles são mais caros. E não são tão menos devedores, não, tá? Não são. Né? Não são. Você sabe mais ou menos em percentual? Não sei se tem algum estudo recente. Era quase meio a meio, assim, entre homens e mulheres. Tipo, mulher ficava ali com 60, 58... Entendeu? Tá vendo? É a mulher que leva fama. Não é? E na verdade, vamos falar um problema aí, não é? É que muitos homens, por exemplo, a responsabilidade da mulher fazer as compras de casa, coisas para filho, entre outras coisas, que traz um gasto a mais. Então a mulher acaba ficando com esses gastos, por exemplo, coisas para filho, coisa que para homem não importa, né? Coisas para casa, que para homem não é que não importa, tá, gente? Não, mas que fica por responsabilidade da mulher mesmo. Mulher que fica sempre... Geralmente são as mulheres. Nós vamos ter algumas exceções. Pode ter alguém que vai falar assim, não, quem faz isso na minha casa sou eu. Tudo bem, mas geralmente isso fica mais a cargo da mulher. Entendeu? Então ela acaba tendo uma área maior para gastar também. E para essa pessoa, então, que não centraliza no cartão, e aí precisaria, sim, fazer anotação diária ou semanal, o que você recomenda? E anotando mesmo, tem que enfrentar o chato e fazer. Não tem que fazer. Não quer fazer, diariamente é um saco? ou compra no cartão e guarda o papelzinho. Eu não gosto do papelzinho. Eu jogo o recibinho, fora. Você diz? O recibinho. Ou olha já no aplicativo, mas tira pelo menos, no começo é importante, no mínimo uma vez por semana. Certo. Se a pessoa não guardar o papelzinho, não anotar, ela vai ter o trabalho de olhar ali, né? Gente, assim, às vezes 10 minutinhos da vida que você para pra fazer isso. Da vida, gente. Da vida, né, ali, 10 minutinhos e vai trazer tanto benefício com isso. Porque eu não sei você, assim, mas quando tem algo desorganizado na minha vida, vamos supor, minha bolsa ou carteira, tá desorganizado, parece que todo o resto da vida não tá se encaixando. Isso foi muito legal que você falou. É o seguinte, e isso é difícil a gente colocar. Quando eu faço a consultoria, eu trabalho várias ferramentas de coaching junto. E aí a gente faz sugestão de livros, entre outras coisas. E eu falo isso para meus alunos. Falei ontem, até fiquei super feliz. Que uma aluna minha falou assim, professora, essa semana eu arrumei a semana inteira a minha cama. Eu falei... E tem várias e várias teorias, livros que comprovam, tá, gente? Que a desorganização abala a sua vida. Então, assim, tem até uma pesquisa, isso aqui é muito legal fazer. Você não conhece a pessoa, não te conheço. Não conheço, nunca fui na sua casa. Conheci você aqui, mais ou menos, tô sabendo aqui que é o teu estereótipo, tá? Se eu entrar no seu quarto, hoje, ficar no seu quarto de 3 a 5 minutos... eu vou conseguir classificar você e acertar de 75% a 80% de como você é. Olha isso. Interessantíssimo. E a organização da casa da pessoa, do quarto, enfim, cozinha, que é um negócio que pega muito, né? Reflete 100% na vida dela. Olha isso. E uma outra coisa que eu falo, ninguém milionário, ninguém é muito forte. A maioria das pessoas bem-sucedidas, milionárias, pessoas que se deram bem na vida, ela não se dá bem só financeiramente, não existe isso. Por isso que eu tenho um lema para mim, até o meu canal no YouTube, chama Acerte Seu Bolso. E eu uso como um codinome E a Sua Vida. A partir do momento que você acertar o seu bolso, a tua vida tá junto. E não é por causa do dinheiro. Porque você não faz isso separado. Então, quando você começa um projeto de organização da sua vida financeira, você tem que organizar os seus hábitos, você tem que fazer anotações, você tem que ser mais organizado, isso vai refletir na sua vida como um todo. Tudo. Você não vai ser só organizado nisso,
Não vai. Porque isso é hábito, é constância, é comportamento. Então isso vai funcionar para tudo. Gente, tem coisa mais perfeita na vida que você acertar o seu bolso e a sua vida. Que você conseguir se acertar financeiramente toda a sua vida como um todo. A vida flui. Eu acho que o que eu vejo é que a vida flui, fica mais leve. Parece que você encaixa todas as peças Não, pode do ver, ó, quebra-cabeça. busca aí, com raríssimas exceções. As pessoas que têm grana, que você conhece, que têm grana, elas fazem atividade física. Elas trabalham pra caramba. Tem uma rotina bem ajustada. Elas leem, entendeu? Elas têm a casa organizada. Elas conseguem se comprometer com as coisas e cumprir. Uhum. Eu vou dizer a Tem verdade. momento de autocuidado que também é necessário. Autocuidado. Hoje, os livros que eu mais leio são nesse sentido. De organização, entre outras coisas. Gestão do tempo. E eu acho que a base para acontecer tudo isso, essa organização, é o que você trouxe de estipular metas, limites, prazos. E isso eu vejo que a gente encaixa em tudo na vida. É tudo. Tudo, Exatamente. gente. Se a gente for falar de todas as áreas, no início do ano, quando você coloca no papel o que você quer. Eu já tive experiência, assim, de... Eu sou bem organizadinha com isso. Então, no início do ano, eu coloco tudo que eu quero realizar naquele ano até o final do ano. Minhas metas, meus objetivos. Teve coisa que eu esqueci... E eu cheguei no mês, aí eu fui rever durante o ano, e no mês que eu tava revendo, eu tinha colocado um objetivo para ser realizado até aquele mês. Menina, não tava acontecendo. Então, assim, primeiro, quando você escreve, você já manifesta aquela tua vontade, você já faz um compromisso. Eu falo pra você, assim, a primeira sessão que eu faço é de nivelamento, a segunda sessão eu começo, quem chega com orçamento e tal, com planilha dos sonhos. Uhum. Essa aqui vai ser a sua folha dos sonhos. Eu faço ele fazer uma das dívidas, né? Uhum. E junto eu trago a dos sonhos para não ficar pesado. E por que eu faço a dos sonhos? Depois a gente vai trabalhar metas, objetivos de curto, médio e longo prazo. Uhum. Essas projeções têm que entrar no orçamento. E tudo isso vai ajudar a pessoa a se organizar. Ah, mas você não quer conseguir a tua casa? Ah, mas você não quer conseguir viajar? Tem gente... Eu comecei a atender um casal. Eles tinham quase 11 anos de casado, 3 filhos. Nunca tinham feito uma viagem em família. Pelo orçamento mesmo. Pelo orçamento. Não era cultura, a gente não viaja, era porque não tinha mesmo a orçamento. Em 7 meses, eles fizeram uma viagem. Olha isso. Me agradeceram grandemente. Porque daí, também não tô falando que eles foram pra Nova York. Não, mas fizeram a viagem dentro da Como realidade que pode? deles. As filhas deles não conheciam a praia. Imagine o quão especial foi isso. Entendeu? E quantas pessoas? Minha avó morreu sem conhecer a praia. Tudo bem, mas hoje, gente... Não, hoje nós temos acesso. E outra, qual é a vida que você quer ter? O que você merece ter? Uhum. Então, eu acho que, assim, um grande problema, as pessoas, primeiro, elas se subjulgam. Entendeu? E há um ponto de que eu sou capaz, que não é fácil o que eu vou falar, mas a pessoa é reflexo daquilo que ela acredita. Tem um livro que todo o universo tinha que ler, né? Eu acredito que muitas pessoas já tenham lido e que eu acho que é um dos primeiros livros que a pessoa tem que ler para ela se libertar disso. Os Segredos das Mentes Milionárias. Uhum. Ele tem muito bom. Um padrão lá, PSAR, P-S-A-R, né? Pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações, que levam a resultados. Então, tudo começa no seu pensamento. Eu sou capaz, eu vou conseguir. E tipo assim, isso daqui pra mim é absurdo. Tudo bem. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Eu mesmo, às vezes eu coloco pergunta lá no Instagram, o pessoal pergunta, como é que eu faço? Eu tava falando de um cliente meu que tinha feito o financiamento de uma partinha do carro que ele queria pagar em 6 vezes, 600 mil reais. Uhum. Então, por aí você tira o valor do carro. Isso era 30% do valor do carro. Aí uma pessoa colocou a pergunta, como é que eu faço para financiar um carro de 600 mil? Aí eu falei assim, não se preocupe como você faz para financiar, porque existem os meios... Várias formas de financiar, não empréstimo, vai faltar. Isso não vai faltar. Se preocupe em se tornar uma pessoa capaz de pagar um financiamento de 600 mil reais para um carro. Uhum. Se preocupe em ser uma pessoa com um carro de 1,5 milhão, 1,8 milhão. Entendeu? Então é isso, é você se tornar aquilo que você
quer para sua vida, né? Aquilo que você merece. E assim, também não subjulgando, né? Porque, mas eu não quero para minha vida. Para mim tá bom ganhar 3 mil reais por mês e ter o que comer? Tudo bem. Aí cada pessoa busca, tem um objetivo, Exatamente, né? tá tudo bem. Mas que 3 mil reais dê para você ter uma vida digna. Digna e confortável. Para que você não fique devedor. E por não aí fique vai. passando por situações que nem você falou, surge uma emergência, e aí? Tem uma reservinha? E vive inseguro, vive meio tenso também. E fora isso, hoje é o pensar na frente, porque muitas vezes essa pessoa pode ser que seja autônoma, pode ser que não tenha um planejamento financeiro para uma aposentadoria. Olha, eu vou falar, você vai ter que me chamar aqui outras vezes. Pra gente falar sobre... Tem muita coisa pra gente falar. Entendeu? Você vai ter que me chamar, você entendeu? Um dia nós vamos falar Não, só de aposentadoria, nós vamos falar de planeja. Olha só, um assunto que é fantástico. Falar de plano de projeção financeira para o futuro. Eu tenho, não importa, se tem 20, 30, 40, 50, eu quero me aposentar com tanto. O que eu preciso fazer? Qual é a minha trajetória? Entendeu? É uma delícia construir isso, né? Não, isso é maravilhoso. E a pessoa vai vendo e vai construindo. É uma delícia você planejar que quer ter uma casa e você conseguir. É uma delícia você planejar essa viagem. O que essa pessoa me agradeceu. Não, e você entende que não estava tão distante, uhum. que se em 7 meses ele conseguiu, por que em 10 anos não conseguiu? Só bastava dar uma organizada ali que era possível. E digo, ele viajou com dívidas sim, tá? Mas é certo viajar com dívidas? É o que a gente conversou no começo. Às vezes tem uma coisa que é meio que impagável. Digamos assim, estava administrado. Uma outra coisa que eu gosto de falar bastante, tá? Quem às vezes procura consultor, acha que... E tem muito... Olha a mentalidade, tá? Daqui 5 anos caduca. Vou falar uma coisa pra você. As dívidas? Não, o seu nome sai do Serviço de Proteção ao Crédito. Então, existe uma lei que faz com que saia. A tua dívida tá lá. E isso daí é a lei do retorno. Então, isso, olha, gente, não façam isso. Você deve, você paga. Porque se você não pagar em dinheiro, isso não é praga, hein? Se não pagar em dinheiro, você vai pagar de alguma forma. É que começa a aparecer outras coisas, né? Não, e aí, eu já vi pessoas espertinhas, 4 anos e pouco, não pagou nada, surgiu a oportunidade de comprar uma casa, tava com uma pessoa, a mulher não sabia daquela dívida, porque... E tal, na hora de fazer o financiamento não sai. Não sai, o negócio impagável, perdeu a casa e perdeu a... Entendeu? Na verdade, atrasa a vida, fica enroscada a vida. Só atrasa a vida. Vai fluir. Resolve. Os problemas existem para ser resolvidos. É isso. Resolva. Mas, olha, realmente daria assunto aí para muito mais horas. Tem muita coisa para ser conversado nessa área. Eu sei que as pessoas precisam muito desse tipo de conteúdo, de informação. Mas pra gente deixar aqui, eu acho que a Jo passou tantas dicas, tantos macetinhos para ajudar vocês a organizar, né, a vida financeira mesmo, a receita mensal, os gastos. E aí, para dar um resumo mesmo pro pessoal que tá em casa, para otimizar a informação, o que seria, então, passo a passo agora para quem quer começar? Você acha que é planilhar, de alguma forma organizar os gastos, analisar, tentar cortar o que tem? O que você recomendaria? Primeira coisa é, gaste menos do que você ganha. Então, você precisa ter um lugar onde você sabe quanto você ganhou e quanto você gasta. Ficar só analisando, vivendo de passado, não resolve. Mesmo porque já passou, já foi. Já foi. Então, pega o último mês, para que você consiga fazer esses levantamentos. Ou, não quero nem olhar. Foi um mês desastroso, eu não quero olhar? Beleza. Então, você coloca ali o que você vai lembrando e conforme você vai pagando, você coloca ali. Você entendeu o que você gasta? Faça a seleção do que você precisa ajustar. Primeira coisa, separe um valor para investir. Estou com dívidas, não importa, que seja uma reserva para você quitar essas dívidas lá na frente. Que seja R$50 no mês, não importa. Por quê? Porque você tem que criar o hábito. Criou o hábito, você só vai aperfeiçoar, mesmo porque a gente trabalha um processo de evolução. Não é fácil? Não é fácil. Vai ter dia que você não vai querer fazer? Vai. Vai ter mês que você vai desistir, vai abandonar? Vai, mas você tem que retomar. Então, acima de tudo, tenha um propósito para sua vida. Não quero mais ter essa vida de escassez. Ou
Chega, cansei de pagar aluguel, quero comprar uma casa. Ou chega, quero comprar uma casa ou seja, então, primeiro, tenha um propósito definido para que você tenha essa constância e você persista nesse propósito. E aí você parte para essa parte de orçamentos, ajustes, aprimoramento e evolução. Ou seja, não deixa o dinheiro te controlar. É você que tem que controlar o dinheiro da sua vida. Não é verdade? A parte de investimentos aí é mais uns 5 podcasts. Ah, sim. Porque o que a gente está trazendo aqui mesmo é essa base de organização justamente para as pessoas terem a capacidade, a condição e a visão de começar a investir. Porque aí sim que ela vai criar independência financeira, aí sim que ela vai ter uma vida mais tranquila, uma vida com mais... E não se alugue com investimentos no tocante. Tem que ser valorizado. Criptoação. Básico, gente. Começa Beabá. com básico. Beabá, não tá nem fazendo teu orçamento direito. Beabá. É um paciente de cada vez. Aplica num tesouro, aplica num CDB, aplica num fundo de renda fixa. Beabá. Nada, não se aluga nisso agora. É evolução. Vai ter o tempo de você... É uma construção. Não dá pra fazer tudo de uma vez. Jô, muito obrigada. Quer falar suas redes sociais? O pessoal também acompanhar, que eu sei que você dá muitas dicas maravilhosas. O meu Instagram é Joenice Diniz. E o meu canal no YouTube é Acerte Seu Bolso. Acerte Seu Bolso, adorei esse nome. Né? Pessoal, muito obrigada. Eu só queria terminar com uma frase. Que essa frase tá no meu livro. E eu queria que vocês pensassem e refletissem sobre isso que eu vou dizer. Dificuldades, pode ter gente que não vai gostar, tá? Mas é real. Dificuldades financeiras são escolhas pessoais. Você decide tê-las quando ignora a importância do conhecimento. Então, não ignore. Conhecimento é tudo, É a tua vida que tá em jogo. É isso aí, maravilhoso. Muito obrigada, Jô. Obrigada, pessoal, por ter acompanhado mais esse episódio. O episódio que vem vai ser super bacana também, que a gente vai falar sobre ativos digitais, criptoativos, desmistificar um pouco esse mundo, trazer informação para vocês e falar um pouco sobre a forma de investir e se é um investimento do futuro ou já do presente, né? Esse tipo de investimento. Compartilhem esse vídeo, mande esse link pro pessoal que vocês conhecem, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, levar esse monte de informação que a Jo trouxe. E vejo vocês no próximo episódio.